Stablecoins, o dólar da internet. Já imaginou poder utilizar uma criptomoeda que sempre possui o valor de $1, facilitando suas realizações e se manter em caixa dentro da rede centralizada, sem necessariamente ter que converter o seu dinheiro e guardar dentro de um banco? Isso é o que as stablecoins possibilitam para você. Possuir dólar de forma descentralizada dentro da sua carteira autocustodial. Do barro ao topo, visão digital, corrente quebrada, código é o real. Fala galerinha, aqui é o Ethereum em Foco, beleza? Hoje eu preparei um vídeo especial para vocês sobre stablecoins, onde você vai compreender como surgiram, o que são, como funcionam e para que servem as tão famigeradas stablecoins, pessoal. Logo no início do vídeo aqui, pessoal, eu já vou deixar a ressalva que stablecoins, geralmente quando a gente se refere às stablecoins, a uma moeda de preço estável, né, a gente se referencia a ela como dólar. Por quê? Há outras stablecoins que têm o preço de seus ativos ligados a ativos fiduciários como o euro, mas na maioria das vezes quando a gente se referencia às stablecoins, estamos falando de dólar. Dito isso, pessoal, a gente vai começar a compreender o que são as stablecoins. As stablecoins são uma criptomoeda que possui o seu valor estável, sempre ligado ao valor de uma unidade igual ao valor de $1. Diferente de outras criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, as stablecoins conseguem manter essa previsibilidade no seu valor, baseado em sistemas de emissões e o seu próprio PEG. As stablecoins vieram como uma solução para a rede descentralizada. Muitas vezes os usuários queriam realizar os seus lucros e essas realizações de lucros geralmente são feitas em dólares. Contudo, esse dólar ainda assim era guardado dentro do banco, dentro do tradicional financeiro, dentro das instituições centralizadas. Para corrigir esse tipo de problema, foi criado as stablecoins para que dessa forma a gente conseguisse manter os dólares dentro da galeria descentralizada, dentro da parte descentralizada das finanças. Não só isso, as stablecoins também vieram como uma peça fundamental e chave para o DeFi. As stablecoins, elas são uma peça que se encaixa em qualquer tipo de operação de finanças descentralizadas dentro da rede, seja para carteiras de liquidez, seja para prover posições de pools de liquidez, stability pools, TradingFi, empréstimos colateralizados, de qualquer forma que você utiliza o dólar de forma líquida, para programação de pagamentos, cobrança de serviços, tudo isso feito de forma descentralizada, dentro da rede centralizada, sem necessariamente parar de utilizar uma moeda estável, como o dólar. Dito isso, pessoal, a gente já entende que as stablecoins surgiram como uma solução de problemas. Mas como que funciona as stablecoins? Como que a gente consegue manter o PEG, a trava, o lastro do valor dela igual a $1 sempre, da forma com que ela é emitida? Existem três formas que fazem essas stablecoins possibilitarem serem emitidas e as regras de mercados, baseados com as regras das emissões, precificam elas sempre a $1. Então as três opções sempre vão estar utilizando a autorregulação do mercado, pessoal. Como assim? Um primeiro exemplo é o exemplo centralizado e um dos mais simples de se entender. Uma empresa como a Tether, que utiliza o USDT, ela garante que para cada USDT que ela imprime, ela possui $1 de liquidez para garantir a recompra. Ou seja, qualquer usuário que possui esse USDT dentro da rede centralizada pode eventualmente vir até a Tether e trocar esse USDT por $1. Esse $1 que a USDT possui significa que ela mantém uma carteira de liquidez centralizada. Ela faz uma reserva dentro de um banco, dentro de uma instituição, uma fintech, e mantém isso de forma centralizada. A Tether especificamente utiliza esse dólar, essa liquidez que ela garante sobre cada token impresso, para comprar dívida americana e ficar tendo lucro com os dividendos dessa dívida. Então, dessa forma, toda vez que a Tether imprime um USDT, ela literalmente está imprimindo um pedacinho da dívida americana para você estar utilizando dentro da rede centralizada. Dessa forma, o lastro do USDT é garantido pela recompra da Tether, que garante que possui liquidez para sempre recomprar cada token por uma unidade de dólar. Dessa forma, se o token cai de valor dentro do mercado descentralizado, as pessoas compram ele mais barato e trocam de volta com a Tether, fazendo com que a precificação dele volte ao lastro de $1. Se o preço sobe de valor, esse token não é utilizado e nem vendido, porque o mercado não vai absorver mais caro um ativo que é mais barato, fazendo com que ele seja empurrado o preço para baixo e precificando ele a $1 novamente. Então, a auto-recompra e a auto-venda do mercado, garantida pela recompra do emissor, garantida pela recompra da Tether, que possui liquidez para cada token que ela emite, isso garante que o token tenha sempre um lastro, um PEG. Outra forma simples, a emissão descentralizada.
Ao invés de a gente ter uma instituição agora emitindo os tokens e garantindo que possui uma reserva de dólares para cada token que ela emitiu para fazer a recompra, a gente tem muitas vezes um protocolo ou uma instituição descentralizada fazendo com que essas emissões sejam feitas, só que ao invés ela utilizar uma liquidez que seja baseada em dívida americana ou dólares americanos, ela utiliza uma liquidez baseada em criptoativos, como TBTC e Ethereum. Um grande exemplo disso é o Nerit. O Nerit é um protocolo onde você consegue emitir os seus próprios dólares colocando Ethereum, TBTC, entre outros criptoativos como garantia. Ou seja, você deposita uma garantia e pega dólares para poder ser utilizado. Outros protocolos fazem uma pool de garantia e emite os dólares para ser utilizado. Algo que diferencia essa emissão descentralizada para a emissão centralizada é que a liquidez que garante a recompra, que garante o laço, que garante o PEG das stablecoins, são liquidez que possuem, uma garantia totalmente descentralizada. São criptoativos descentralizados. Já na rede centralizada, já na rede tradicional, o ativo que garante essa liquidez geralmente é um ativo centralizado, como a própria moeda fiduciária, o ouro ou outros ativos muito líquidos, porém muito centralizados do tradicional financeiro. E a terceira forma, pessoal, é a forma híbrida. É a forma que uma empresa ou uma instituição emite os seus tokens baseado em possuir duas formas de liquidez. Uma liquidez que seja uma liquidez fiduciária centralizada e uma liquidez que seja uma liquidez descentralizada. Um grande exemplo disso é a DAI. A DAI começou as suas emissões de tokens de forma descentralizada, contudo, hoje a DAI possui uma forma híbrida para garantir a liquidez de precificação das suas stablecoins. Hoje a DAI utiliza reservas de liquidez tanto descentralizadas quanto centralizadas para a emissão dos seus tokens, beleza? E qual a diferença de utilizar uma stablecoin descentralizada e uma stablecoin centralizada, pessoal? A diferença é principalmente na censura. Stablecoins como o SDC e o SDT ainda possuem uma censura na sua programação. A Tether, por exemplo, pode congelar os seus tokens dentro da sua carteira, pode congelar os seus fundos. Muito com uma desculpa que é utilizada que o governo americano fez ela programar os tokens para que assim sejam por conta de riscos do seu dólar ou de partes da sua dívida americana acabarem caindo em mãos de terroristas. O que nós entendemos que não é muito bem uma verdade, é só um simples motivo para manter ainda assim uma coercividade no dinheiro que nós utilizamos, na moeda hegemônica, na moeda internacional, que é o dólar. Para você poder fugir e não ficar refém desses tipos de coerção e desses tipos de censura, eu recomendo estar utilizando uma stablecoin centralizada, como o SND do Nerit ou o SUSD do Synthetix, pessoal. Por quê? Dessa forma, são stablecoins diretamente nativas da rede descentralizada. São muito mais encaixáveis em operações de DeFi, são muito mais simples e fáceis de serem utilizadas, o que garantem para elas um maior retorno nesses investimentos e nessas posições de investimentos que o usuário pode criar. Não só isso, elas também têm uma garantia sobre total liberdade de expressão do indivíduo, do usuário, sem correr o risco de ter os seus fundos congelados. Ela não tem essa famosa censura, esse rastreio, essa coercividade na sua liberdade de transição de carteira para carteira, de indivíduo para indivíduo, de posse para posse, beleza? Então, recapitulando, pessoal, as stablecoins são simplesmente o dólar que está dentro da rede descentralizada. Algumas stablecoins possuem sua emissão baseada em ativos fiduciários centralizados e outras stablecoins possuem a sua emissão baseada em ativos descentralizados, mas as duas representam a unidade e a usabilidade do dólar na rede descentralizada, facilitando a vida do usuário. E vendo isso, pessoal, a gente consegue compreender que as stablecoins são um grande futuro. Hoje, o market cap das stablecoins, unindo todas as stablecoins em todas as redes centralizadas, já ultrapassam mais de 300 bilhões de dólares. A própria Tether já se tornou uma das empresas mais lucrativas na história da humanidade. Tudo isso simplesmente imprimindo dólar. Outros protocolos que vêm surgindo com grande expoência dentro da rede descentralizada já se mostraram com um futuro proeminente muito lucrativo. Protocolos como Nerit e Synthetix já se mostraram muito eficientes no uso de dólar descentralizado dentro da sua rede, tanto para fornecimento para lucros para usuários, tanto para fornecimento de proteção de patrimônio. Tudo isso impulsionado dentro da rede Ethereum, pessoal.
Hoje, a rede Ethereum é a rede que mais possui stablecoins em circulação e que mais abriga stablecoins dentro das suas carteiras. Na rede Ethereum, hoje o volume de transações em stablecoins diários ultrapassam volumes de pagamentos feitos com Visa e Mastercard no mundo inteiro. Dessa forma, a gente consegue ver que stablecoins não é só o futuro, mas a nova forma de utilizar a liquidez global. O mercado financeiro tradicional do Web 2 está migrando e migrará inevitavelmente para dentro do Web 3. E aqueles usuários que estiverem bem alocados e garantindo já a sua posição e entendimento sobre o uso desse sistema, vai não só garantir um preparo para o futuro, mas também um preparo para absorver toda essa lucratividade que essas mudanças vão trazer. Entender melhor sobre o Web 3 é se preparar para ser um ser humano mais livre, um ser humano que vai conseguir ter autocustódia não só sobre o seu dinheiro, mas sobre a sua liberdade de ir e vir, sobre o que deve ou não deve pagar, sobre o que deve ou não deve possuir. Tudo que envolve liberdade vai envolver o Web3 no futuro, pessoal. E se você quiser saber mais sobre finanças, quiser aprender um pouco mais sobre stablecoins, possuir as suas próprias stablecoins, utilizar o protocolo Nerit que eu disse aqui para vocês, aprender muito mais sobre nomadismo digital, empreendedorismo e por aí vai, eu vou deixar o link da Liberator aqui embaixo para vocês. Venham para nossa plataforma. A plataforma da Liberator é uma plataforma Web3, qualquer um consegue acessar ela tranquilamente. Dentro da nossa plataforma a gente dá vários tipos de curso, mais de 17 aulas de criptomoedas, ensinando você a utilizar aplicativo por aplicativo, com tutoriais, com aulas explicativas e não só isso, outras masterclasses que são sobre nomadismo digital, empreendedorismo, inteligência artificial, filosofia, saúde e bem-estar, uma plataforma completa com diversos tipos de conhecimento que vão agregar você e o seu futuro. Quer ser mais empoderado? Quer ser dono do seu nariz? Vem para Liberator garantir a sua liberdade. Até mais. Tchau. Do barro ao topo, visão digital, corrente quebrada, código é o